A todo momento, nós somos desafiados pelas forças das trevas. Mas Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. O que você vai ouvir agora é uma experiência vivida que o diácono Ezequiel viveu, apesar dos ataques espirituais. Mas Jesus concedeu a vitória para seu servo. Ouça agora esta grande experiência e testemunho de cura do diácono Ezequiel Nunes, da IPFD de Londrina, no estado do Paraná. Saúdo a amada igreja com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui mais uma vez quem vos fala é o nosso irmão diácono Ezequiel Nunes, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Irmãos, queria deixar um testemunho. Vou resumir para que a glória de Deus, os irmãos possam entender, amém? Como foi a minha vinda, nesse tempo, que eu estive na IPFD, a qual, glória a Deus, estou aqui hoje, e quero resumir, meus irmãos, um testemunho que aconteceu na minha vida, logo depois que fui levantado na igreja, a diácono, pela misericórdia de Deus. Meus irmãos, há um tempo atrás, primeiramente, eu orei a Deus, estive orando aí com quase mais ou menos 1 ano e meio, para hoje eu estar nessa igreja, Igreja Revelada do Espírito Santo de Deus. E depois que Deus me concedeu essa graça, essa oportunidade de estar na Igreja Pentecostal do Filho de Deus, foi levantada a igreja ali em Nova Londrina, cidade ali localizada no norte do Paraná. E quando eu estive ali em Nova Londrina, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor, foi um tempo assim, meus irmãos, que Deus permitiu, creio, para mim estar ali, E nesse tempo que nós estivemos ali, meus irmãos, ganhamos ali 3 almas para Jesus, Glória a Deus. 2 delas foram batizadas, 2 delas estão hoje. 2 estão firmes até hoje, glória a Deus. E uma ali Deus resgatou, Deus recolheu para a glória de Deus, E, meus irmãos, o inimigo ele não ficou nada contente, ficou realmente furioso com a nossa vinda para este ministério. Bem do lado da igreja, a qual Deus ali concedeu a graça de estarmos ali pastoreando. Do lado da igreja tinha um centro ali de macumba, ali um lugar, onde era ali celebrado ali as feitiçarias, essas coisas terríveis. E tinha um bruxo ali, E esse rapaz, ali quando ficou sabendo que ali ia ser levantada uma igreja, ele ficou realmente furioso, E até que um dia ele chegou em mim, ali desafiando eu ali na igreja, na porta da igreja, como Deus me testemunha, E lançou as palavras ali de maldição, até mesmo falando que realmente não acreditava em Deus, nem no Pai, nem no Filho, nem no Espírito Santo de Deus, mas também não era contra o meu Deus, E nem duvidava do seu poder. Graças a Deus, Nosso Deus é poderoso. E ali, meus irmãos, aquele homem ali, bruxo, levantou uma macumba, forte ali contra a minha vida. Alguns irmãos já estão sabendo do que aconteceu ali, onde eu fiquei 15 dias de cama, 15 dias ali de sofrimento, dias assim difíceis, irmãos. E nesse tempo, bem no início ali, com 4 meses que a igreja estava levantada, um dia ele chegou ali em mim e falou assim, tenho visto aqui que vai ser uma guerra muito grande espiritual, o seu Deus contra o meu Deus, e vai ser uma luta muito grande, e vamos ver quem vai ficar firme, vamos ver quem vai ficar aqui. Eles desafiam nós, irmãos, ali. Aí foi onde que eu até mesmo pedi a oração da igreja para estar orando, por alguns irmãos andei pedindo oração, até mesmo alguns irmãos é testemunha disso. E aí eu falei assim, vai ser uma guerra mesmo, mas o nosso Deus é fiel, nosso Jesus é maravilhoso e para dar vitória. E ali, meus irmãos, ele tentou me comprar com muitas palavras, de engano, tentou lançar muitas palavras de engano sobre a minha vida, achando que eu ia acreditar no que ele estava falando, Mas o Senhor, como nos deu sabedoria, conseguimos nos defender, usando,
o capacete da salvação, que a Bíblia fala ali em Efésios 6. E, meus irmãos, o inimigo ele se levantou de uma fúria tão terrível, que ali ele pegou, e chegou um dia ali que eu cheguei da semana ali na igreja, e na porta da igreja, irmãos, tinha ali uma obra de feitiçaria na porta da igreja, né, várias unhas de cachorro, né, unhas de cachorro unhas pretas de cachorro, né, várias, eram muitas, e uma marmita ali, né, com colher, tudo preparado, recheado ali, a oferenda do inimigo, bem na porta da igreja, irmãos. E foi um susto quando nós vimos aquilo lá. Aí, meus irmãos, o que aconteceu, né? Aí, meus irmãos, o inimigo ficou com uma fúria tão grande que aí ele me desafiou pela segunda vez, né? Aí um dia ele chegou ali na porta da igreja e falou assim: ó, tô indo hoje na mata. E é hoje que eu vou ficar acampado uma semana em jejum e oração. E ali vou ficar, né, numa mata virgem e para adorar o meu Deus, né? Ele falando ali as palavras ali contra a minha vida, né? E dizendo que aquilo lá ia ser para mim, né? Tipo, apontando as palavras para mim, né? E mostrou ali os escorpiões, né? Que estavam ali na mão dele. Vários escorpiões num litro, né? E um sapo ali amarrado, né? E um bolo e várias rosas vermelhas, né? Pérolas de rosas vermelhas. E uma rosa vermelha em cima do bolo. E falou: é hoje que eu vou acampar, ficar uma semana na Mata Virgem. Aí, meus irmãos, quando ele fez esse mal contra a minha vida ali, com 3 dias eu caí de cama, né? Aí foi onde que o Senhor permitiu, meus irmãos, eu caí ali de cama, fiquei na prova. Eu digo para os irmãos, como não tenho medo de errar não, mas eu tenho fé em Deus, que Deus prova a cada um de nós, né? Cada um de nós temos uma prova. E essa prova foi permitida por Deus na minha vida, para mim pegar esse testemunho, esse exemplo, né? Que da mesma forma que Deus permitiu que Jó fosse tocado, né, pelo inimigo ali, para que a enfermidade viesse na vida dele, realmente ali o Senhor permitiu que a enfermidade viesse na minha vida também, né? Eu fiquei de cama. E nesse tempo eu peguei uma lepra também na minha perna, né, direita. E fiquei ali com 3 meses com essa lepra, que para mim era um câncer, irmãos. Mas eu não cheguei a fazer os exames, né? Mas eu fiquei com a enfermidade, uma ferida que não sarava com nada, né? E essa ferida ficou por 3 meses na perna, até mesmo um lado da perna, caiu todos os cabelos assim da perna, ficou aquela ferida horrível. E eu fazia vários tratamentos ali e nada sarava, né? Aí, meus irmãos, e durante esses 15 dias de cama que eu fiquei, eu ali, meus irmãos, eu não tinha força para nada. Eu não tinha força para conversar, não tinha força para andar, não tinha força para ficar deitado. Eu era sempre agonizando, irmãos. E Deus é minha testemunha do que aconteceu comigo. Aí, meus irmãos, quando eu ia no banheiro, até mesmo minha urina saía vermelha, como cor de sangue. Eu acredito até que era sangue mesmo. Até falei para minha esposa, ainda, né? E ela viu tudo, ela é minha testemunha, e Deus é testemunha. Aí, glória a Deus, foi onde que nós pedimos uma oração também para a irmã Angélica, né? Entrei em oração, expliquei a situação para ela também. E implorando para a irmã entrar em oração em nosso propósito. Aí foi onde que toda a igreja começou a orar por mim, irmãos. No mesmo tempo que a igreja orou por mim, alguns irmãos orou, eu creio que quem orou, eu glorifico a Deus e agradeço muito por ter orado por mim. Aí até mesmo o meu antigo pastor da época, que eu estava ainda na igreja de Deus Amor, ele também foi lá em casa, ainda orou por mim. Todos que iam lá em casa, irmãos, muitos falaram, né? O Ezequiel, eu não sei se vai viver por muito tempo, mas a situação que ele está ali, não sei não se ele vai viver. Eu fiquei realmente, irmãos, de cama, não tinha força de levantar. E fui emagrecendo na cama, irmãos. Estava ficando magro, não comia. Tudo que ponhava na boca voltava. E não tinha força de comer, irmãos. Não tinha força mesmo. Tentava comer uma colherzinha de arroz, já devolvia, porque não aguentava ali. Tinha que ficar sem comer, porque se eu ponhasse na boca eu passava mal na hora, né? Fiquei magro mesmo, perdi bastante quilos ali. Aí, se não me engano, eu cheguei a 50 quilos, mais ou menos, que eu vi ainda, eu pesei depois. E aí, meus irmãos, essa prova Deus permitiu,
né? Até que então, aleluia, Jesus, né? Uma voz do céu, uma voz de Deus falou fortemente no meu coração, né? Dizendo assim: você está vendo que é o inimigo que está lutando contra a sua vida. Levanta uma campanha, levanta uma oração contra Satanás, né? A voz de Deus falou comigo, irmãos. Só que até então, irmãos, eu não lembrava que foi o inimigo que tinha feito aquilo lá para mim, né? Eu nem me passava na mente, né, que podia ser uma seta do inimigo, né, uma seta do diabo, né? Aí foi onde que eu tomei uma coragem, uma atitude de Deus, né? E levantei a minha fé em Deus e falei: Senhor, eu somente peço graça e força e que eu venha chegar na tua casa de oração e que o Senhor me ajude, porque já tem 15 dias que a igreja está fechada, né? Não tinha força nem para estar nos cultos ali, irmãos. Aí o Senhor, pela misericórdia dele, me deu graça, né? E onde eu consegui chegar ali na igreja, comuniquei todos os irmãos, a igreja Pentecostal do Filho de Deus. Aí foi na onde, irmãos, que nós levantamos uma campanha do sangue de Jesus tem poder. E para a glória e honra do Senhor Jesus, no terceiro dia da campanha, né? No terceiro dia da campanha do sangue de Jesus tem poder, eu já estava curado para a glória de Deus, né? A enfermidade desapareceu, toda dor desapareceu, né? E aos pouquinhos eu comecei a voltar ao normal, a ser aquela pessoa que eu era, graças a Deus. Aí o inimigo ainda ficou furioso contra a nossa vida, nossa família, né? Aí onde ele começou a lançar muitos espíritos, eu creio, muitas setas ali em casa, onde começou a surgir muitos escorpião, né? Foi escorpião demais, irmãos. Virou uma pandemia de escorpião lá em casa. E a dengue também atacou diversas vezes contra a minha vida também ali, contra a minha família, né? E ali, meus irmãos, nós passamos mais uma prova grande ainda, mas ao decorrer de um tempo ainda. E eu tenho as fotos, as provas até hoje, que era infectação de escorpião, né? E toda a vizinhança, irmãos, era só lá em casa. E para vocês verem, irmãos, né? Ali em casa era 3 vezes num dia, 4 vezes, 5 vezes escorpião num dia. Num dia, irmãos, escorpião do amarelo ainda. Tinha vez que nós ia pegar as roupas ali para se trocar ali, nós, só de balançar a roupa ali já caiu o escorpião dali da roupa. Tinha vez que nós ia ali estender o berço da menina ali para a menina dormir. Achava escorpião em cima do berço da menina, debaixo das cobertas. Dentro do quarto dos nossos filhos também, né, foi encontrado escorpião. Nos corredores da sala, da cozinha, nas paredes dos quartos, né, nos corredores das cômodas ali de casa, no banheiro foi encontrado escorpião, pro lado de fora, no quintal foi encontrado escorpião, atrás da geladeira também foi encontrado escorpião, na parede da sala, no quarto do menino, subindo no forro, foi encontrado escorpião. Era direto, irmãos. Deus é a nossa testemunha disso. Aí foi onde nós lembramos, né, que aquele rapaz, né, esse bruxo aí, ele tinha apresentado ali para nós, ali na igreja, mostrou para nós no vidro ali, para mim, né, que minha esposa estava lá dentro da igreja, ele mostrou para mim lá fora, minha esposa estava vendo de longe. Aí ele mostrou ali aquele vidro de escorpião. Eu acredito que tudo aquilo faz setas do inimigo, irmãos, onde que o inimigo ficou com aquela fúria, e foi onde que começou a surgir tudo isso, dentro de casa também, né? Aí, meus irmãos, nós oramos a Deus, estava orando a Deus para Deus repreender e livrar nós, estava pedindo oração também, né, no YouTube, ali pedindo oração para os irmãos, né, para os irmãos em particular, e todo mundo orando por nós, até a vizinha do nosso lado, irmãos, a vizinha morava ali do lado de casa ali também, foi mordido pelo escorpião, mas graças a Deus nós, né, nossos filhos, né, Deus livrou e guardou, protegeu também, graças a Deus, né, o inimigo se levantou mesmo, com essa fúria grande. Aí, meus irmãos, apareceu uma outra macumba, né, na nossa casa ali, onde foi preso 6 gatos siamês, né, todos enrolados ali, preso, abafado dentro de um balde. Outra macumba foi feita e ponhada ali, dentro da área da nossa casa. Aí onde que, meus irmãos, o inimigo se levantou com uma fúria tão grande, tão grande, tão grande, que é onde a nossa casa, nós perdimos a nossa casa, né? O antigo dono que tinha vendido para nós essa casa, ele veio e tomou essa casa nossa, ameaçou nós também. Fez umas ameaças ali, né?
Aí, meus irmãos, Deus ele foi tão misericordioso que ainda nós conseguimos resgatar uma outra casa que nós tinha. Essa minha casa que eu estava com tantos planos de sonhar de estar lá dentro dela, né? Que até mesmo trabalhei 1 ano e meio dentro daquela casa. Perdi serviço, perdi tudo para nós ficar perto da igreja, né? E Deus ainda permitiu que nós entrássemos pela essa prova, né? O inimigo se levantou com uma fúria tão grande, irmãos, que põe uma dívida também no meu nome de R$ 3.500, né? Mas tanto que eu implorei para Deus e pedi para Deus me ajudar a limpar meu nome com essa dívida de R$ 3.500, fora que eu já tinha quitado também, mas depois surgiu essa outra dívida, por causa dessa última casa que nós tinha ali, que o antigo dono conseguiu tomar de nós, né? Tava tudo paguinho certinho, foi investido ali, naquela casa ali, mais de R$ 120.000, irmãos. E Deus, né, teve misericórdia de nós ainda, né? Que pelo menos a última casa que nós tínhamos, nós não perdimos ainda pela justiça de Deus, né? Deus ainda deu graça, né? E conseguimos resgatar nossa casa. Aí, meus irmãos, eu entrei em oração a Deus, né? Porque eu não estava suportando mais essa batalha, essa luta, né? Pedi para Deus me ajudar. E no prejuízo de tudo isso, irmãos, eu perdi mais de R$ 350.000, né? Minha esposa está aqui de testemunho. Essa dívida aí era da nossa última casa que nós tinha lá, outra casa, né? Que foi investido muita coisa, e só nos bens que ela já tinha ali, tudo, né? Já passava de 300 mil já. Mas Deus é maravilhoso, nós glorificamos a Deus ainda, né? E aí, meus irmãos, foi onde que nós foi morando a Deus, tudo, né? Aí passou mais um tempo ali, irmãos, nesse tempo que nós estávamos passando por essa prova, eu fiquei desempregado também. E aí meus irmãos, a inveja era tão grande também. Aí meu carro acabou fundindo também, né? Eu tive que fazer o motor do meu carro foi para R$ 9.000, o motor do meu carro. Tudo no mesmo tempo, irmãos, que eu estava ali na igreja ali em Nova Londrina. Aí, irmãos, eu glorificava a Deus mesmo assim, mesmo na prova. Até que depois que essa macumba foi feita também de novo, essa outra macumba que foi feita, eu voltei a ficar de cama também por mais 3 dias de cama. E sem contar a enfermidade que eu estava na minha perna também, né? Aí foi aonde que o Senhor, pela misericórdia dele também, me ajudou, me deu graça numa noite, né? Era meia-noite mais ou menos, quase 1 hora da manhã. Eu estava lá no quarto, deitado, né? Chorando de dor, tanta dor que eu estava sentindo no corpo, nos ossos. Estava tendo febre, 38 e 39 de febre, irmãos. Quase 40 de febre. E era 38 e 39, 38 e 39. E não abaixava durante 3 dias, irmãos. Eu tomando remédio forte para a febre passar e a febre não passava. Remédio de todos os jeitos para passar a dor. E dor nos ossos, dor na pele, dor no corpo, dor de cabeça, enxaqueca. Aí, irmãos, o inimigo com aquela fúria tão grande contra a minha vida. Aí é onde Deus tocou no coração da minha esposa para ela ir orar. Aí ela me chamou, convidou eu para ir orar lá na sala. Aí, irmãos, eu não conseguia, né, levantar. E eu falei, não, Nara, eu não vou aguentar aí. Eu tô suportando a dor, tô com muita febre. Tava tremendo, irmãos, debaixo da coberta. E tava calor naquele tempo. E eu ali tremendo de febre, de frio. E falando, Deus, tem misericórdia de mim que eu não tô aguentando tanta dor. Até que a voz de Deus falou para mim, meu filho, vai orar. Você tem que orar. Aí eu falei, Senhor, mas não tô aguentando a dor. Vai orar. E a voz falou comigo umas par de vezes para mim orar, irmãos. Aí foi aonde que eu falei, ô Senhor, eu não tô aguentando, mas que o Senhor me ajude. Então eu chegar pelo menos ali na sala para orar. Aí, irmãos, quando eu falei assim com Deus, o Senhor falou mais uma vez comigo, vai lá, meu filho, porque eu tenho algo para falar contigo e com a igreja. Aí eu falei, Senhor, tem mesmo, Senhor? Aí o Senhor falou, vai lá. Aí eu fui, irmãos, para a honra e glória do Senhor. E quando eu cheguei lá, irmãos, o Senhor me tomou numa glória tão, tão linda, tão tremenda. Glória a Deus, aleluia, né? Que foi aonde Deus entregou a profecia para a igreja, né? Que está lá no canal do YouTube também, se os irmãos quiserem acompanhar depois, 1 hora aí, está lá no nosso canal, amém? E ali, meus irmãos, o Senhor já provou, né, que o Senhor ali estava comigo, né, e abençoou, meus irmãos, que aonde eu fui curado na mesma hora, como o Senhor no céu é nossa testemunha, eu fui curado ali, irmãos, para a glória de Deus, a febre desapareceu, né, a dor no corpo desapareceu, as dor nos ossos desapareceu, né,
e a dor de cabeça, tudo que tinha ali no meu corpo impuro ali, tudo que não tinha nada ali que era assim do meu agrado, Deus arrancou tudo para a glória de Deus. Depois da profecia, não tive mais e fiz prova com Deus, nada mais veio depois disso, para a glória de Deus. Aí foi aonde, irmãos, que Deus abençoou minha vida de uma forma tão tremenda, tão linda, que de repente, irmãos, aí nós estávamos tão alegre, tão contente com Deus, aí nós levantamos outras campanhas na igreja com os irmãos, né? Depois do sangue de Jesus tem poder. Aí, irmãos, para a glória de Deus, passou 1 mês, passou 2 meses, 3 meses, e nós não via mais aquele rapaz que era o bruxo que morava do lado da igreja. E nesse tempo, meus irmãos, ele já tinha sumido para muito longe. Para a glória de Deus, aleluia. Ele não voltou mais ali, até que não acabou, que descobriu que ele já tinha mudado dali, não estava mais morando ali. E pelo que nós ficamos sabendo, parece que ele foi para bem longe mesmo. Não só esqueceu do lugar que ele foi, mas foi para bem longe que ele foi. Aí, para a honra e glória do Senhor, depois de um tempo, né, passou acho que um tempo mesmo, uns 5 meses ou mais, aí entrou uma outra família ali morar ali do lado. Mas para a glória de Deus, né, nós vencemos essa batalha ali, meus irmãos. Aí depois desse 1 ano que passou ali, nós conseguimos ficar por quase 2 anos ali na igreja ainda. Aí foi onde que Deus abençoou a nossa vida, né, irmãos? E nós estamos muito felizes com Deus. E tudo isso, né, passou por essa prova, mas nós louvamos a Deus, né, porque nós vencemos ela. Mas aonde que também, né, nós pedimos muito a Deus, né, uma força, uma graça, né, para nós estarmos assim mais presentes da obra de Deus também, né? E onde nós vencemos tudo isso, irmãos, eu só louvo a Deus porque o Senhor é maravilhoso. Amém? E foi aonde também que depois disso, eu andei conversando com o pastor Eduardo, conversei com o pastor Félix, né? Porque nós também estávamos passando uma prova muito grande financeira, né? Meu sonho, irmãos, minha vontade mesmo era trabalhar para mim mesmo, né? Ter um trabalho para mim mesmo, porque todos os trabalhos que eu arrumava, todos eles era a partir das 7h30, 8 horas, e muitas vezes eu tinha que abandonar o serviço porque eu não podia ficar longe da igreja, né? Então, como eu tinha compromisso com a obra de Deus, eu acabei, né, tendo que ceder muitos serviços, eu abandonei, né, por causa da igreja, né? Por causa da obra de Deus. Aí nesse tempo eu estava desempregado, né, bastante tempo desempregado, passando umas provas. Muitas pessoas ajudou nós nesse tempo, né, em particular da família, né. Aí foi onde tive uma conclusão com o pastor nos aceitou estar aqui com os irmãos em Londrina, né. E aqui, graças a Deus, e antes de vir para cá, fiz prova com Deus, né. O Senhor mostrou para nós que tudo que nós estávamos fazendo era da vontade de Deus. Essas provas, uma hora eu vou contar certinho qual foi as provas, né? E graças a Deus, o Senhor me abençoou, irmãos. Aí foi onde que eu entrei em propósito com Deus. Eu até falei, Senhor, se eu me abençoar que eu vendo essa outra casa que eu tenho, se eu vender na casa, Senhor, o Senhor já é mais uma confirmação de Deus para nós estar lá com os irmãos ali em Londrina. Aí, irmãos, quando eu falei com Deus, passou, acho que hoje, 2 dias mais ou menos assim. Aí no outro dia que eu tinha conversado com Deus, a irmã Brenda tinha até entrado em contato com nós, né? E com a minha esposa ali. E dizia, né, pela revelação de Deus ali, que tudo que nós estava decidido ali era tudo conforme Deus queria. E aonde nós pisássemos nossos pés, acho que foi isso, né? Deus abençoa nós. E nós podíamos acho que podia fazer aquilo que nosso coração sentia ali, porque já era Deus confirmando, né? Acho que foi mais ou menos isso, né? Mas agora eu vou contar certinho para os irmãos como que foi. Mas Deus usou ela também, a nossa irmã Brenda ali, a minha esposa sabe dizer isso daí. E Deus abençoou, irmãos, que daí mais uma confirmação de Deus. Passou essa revelação, no outro dia, né? Eu consegui vender a casa. E quando Deus abençoou que eu vendi a casa, logo em seguida conseguimos achar uma casinha aqui em Cambé mesmo, onde nós moramos aqui em Londrina. Aí, irmãos, para a glória de Deus, eu consegui comprar a minha empresa, né, que eu trabalho para mim agora. Para a glória de Deus, né, eu preferi, né, investir o dinheiro da minha casa. E hoje eu tenho meu emprego. E tudo que eu pedia para Deus, assim, glorifica a Deus, né? E ainda estamos na obra de Deus, estamos ajudando os irmãos na obra, né? E eu só quero agradecer a Deus, né, porque se eu estou aqui ainda, irmãos, porque o Senhor é maravilhoso.
E eu queria contar para os irmãos que, graças a Deus, né, também a ferida na minha perna, né, nesse tempo que eu estava ali ainda, antes de vir para cá ainda, que ficou 3 meses mais ou menos com a ferida na perna, que eu até achei que era um câncer, né, não sei, só Deus sabe também, mas graças a Deus também fui curado também, para a glória de Deus, o Senhor curou. Então o nosso Deus, irmãos, Ele faz milagres ainda na nossa vida, né? Então a gente tem que só glorificar a Deus, irmãos, e ficar firme, né? Porque o Senhor, Ele tem promessas para nossa vida, né? E eu tenho visto, irmãos, que a promessa que Deus tem na minha vida tem só se cumprido na minha vida, glória a Deus, né? Deus tem usado muitos vasos, né? E então eu tenho visto mesmo, e eu não tenho que reclamar de nada, irmãos. Eu só tô confiante, né? Porque o Senhor, ele tem promessa na minha vida, e como Ele falou, né? Tudo até aqui, graças a Deus, está se cumprindo, né? Então o chamado dele é grande na minha vida, né? Até mesmo, né? Quero contar particular com os irmãos também isso. Mas é para fazer a obra de Deus, é missionária mesmo, a obra missionária, para fazer a obra de Deus, onde Deus me enviar, o Senhor mesmo falou, né? Que onde eu for e pisar meus pés, ali será abençoado. Então, o chamado é para ir mesmo fazer a obra de Deus. Então, nós está aqui também para ajudar qualquer um também que precisar na obra, né? Então, esse é meu testemunho, irmãos. Eu louvo a Deus e toda a igreja pentecostal do Filho de Deus, amém? E que esse testemunho seja edificante para a sua fé, irmãos, para você não desistir, né? Nós não desistimos da obra de Deus, não paremos por nada, né? Porque se pararmos, né, nós sofreremos, a Bíblia fala, né? Então, nós não parou, né? Tá aqui ainda trabalhando com o Senhor na obra, né? E o nosso foco, irmãos, é continuar se esforçando pelas almas, né? E a alma que eu tenho ganhado para Jesus até hoje está firme com Deus, né? Uma delas é a minha irmã Vanessa, e eu tenho muito amor por essa minha irmã. É uma irmã muito abençoada, né? E sempre damos a assistência que ela precisa para a obra de Deus. E se Deus quiser, em breve ela vai estar aqui com nós em Londrina. E a outra é a nossa irmã Joana também, que Deus recolheu ela, minha esposa, né? E tinha a irmã Regina também, mas só que ela estava congregando a larga distância também. Mas Deus é maravilhoso, irmãos, e nós louvamos a Deus, né? E esse é o meu testemunho que eu tenho para dizer para os irmãos, amém? Então vale a pena ficar firme, irmãos, amém? Continue nessa graça que Deus chamou cada um, amém? Para a glória do Senhor Jesus.